Pensar um pouquinho na palavra, eu queria te convidar para abrir no livro de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 a 13. Vamos compartilhar um pouquinho a respeito de algo que o Senhor colocou no nosso coração para essa noite, para esse momento. 1 de Pedro 4, de 12 a 13. Diz aqui na versão que eu tenho: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Espírito Santo, nos colocamos debaixo da Tua misericórdia, sabendo que sem Ti nada podemos fazer. Cada vida que está aqui, Deus, precisa e necessita de Ti, assim como eu preciso de Ti. Ajuda-nos nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Eu estava lendo esse cartaz aqui, que fala Noite de Glória, cura, libertação, salvação. E nós realmente precisamos que essas coisas aconteçam na nossa vida. E Deus tem muitas formas de trabalhar em nós, e eu creio que Deus, segundo cada um, Ele trabalha de uma forma, mas uma realidade inegável, que todo cristão vive, é passar por momentos de provações, por momentos de sofrimento, por momentos de dor. Isso todo cristão vai passar. Se você sai por aí e vê um evangelho que diz que caminhar com Jesus é muito fácil e que você não vai ter mais problema, fuja dessa igreja e venha para a Aba, porque aqui a gente prega a palavra de Deus, a gente prega aquilo que é verdade. Então eu gostaria de compartilhar contigo nessa noite os propósitos de Deus através das provações. Amado, o sofrimento e as provações que nós passamos são coisas muito reais. E eu penso que não é fácil quando nós vivemos dias complicados, dias de lutas ou dias de enfermidade, de tantas coisas que nós poderíamos falar que passamos nas nossas vidas. E o sofrimento e as provações, que pode ser uma experiência de aprendizado, inclusive que nos capacita a depois poder ministrar aos outros. Nós vivemos muitas coisas na nossa vida, nós dois, e hoje a gente pode usar isso que nós vivemos para ministrar, para abençoar a vida de outros, assim como eu creio que também acontece com a sua vida, de experiências que no dia que você viveu era muito difícil, provavelmente você chorou, você passou momentos tão complicados, mas hoje isso ficou atrás, você pode usar essas experiências para abençoar a vida de outras pessoas. E algo que eu acho muito interessante é que nós servimos a um Jesus que sabe exatamente o que é isso. Nós não servimos a um Deus que não sabe o que é sofrer. Não servimos a um Deus que não sabe o que é ser provado. Ele passou por tudo que você possa passar ou esteja passando na sua vida. Ele já passou, Ele sabe o que é, Ele sabe o que significa, e Ele tem experiência. Além do mais, Ele é Deus. Mas Ele sabe exatamente o que significa isso na nossa vida. Isaías 53, 3... já houve um alerta sobre o que aconteceria com ele, desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, feito para sofrer. Todos evitaram olhar para ele, ele foi desprezado e nós não os estimamos. Isso falando a respeito de Jesus. Já o Evangelho de João no Novo Testamento traz um alerta para nós. Tenho-vos dito estas coisas, que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações ou aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tanto o Senhor sabia que ele ia passar por esse tipo de situação, quanto a palavra do Senhor traz para você, já adianta o que é o seu caminhar com Cristo. Já adianta que na sua caminhada com Cristo, com toda a certeza, você vai passar por momentos complicados. Você vai passar por esses momentos de aflições que a palavra diz. E amados, se o Senhor que nós servimos passou por essas provas, por esse sofrimento, mas Ele passou e nos ensinou como superar isso. A palavra está cheia de histórias de homens de Deus, de mulheres de Deus, que passaram por momentos complicados. Alguns não venceram, mas muitos deixaram para a gente escrito histórias que nos inspiram, histórias que nos ensinam em como nós podemos vencer. Assim que, se você já sabe com antecipação que vai ter sofrimento, que vai ter tribulação, mas nós precisamos mais do que viver isso, entender os propósitos de Deus nas situações que nós enfrentamos. Porque, amados, passar por situações complicadas e não aprender nada, eu penso que é uma perda de tempo.
Nós precisamos aprender com a história da nossa vida, nós precisamos aprender com o sofrimento, nós precisamos aprender com as provações. E eu entendo que existem alguns objetivos que Deus traçou para nós. Quando Ele permite que você viva circunstâncias adversas, nós precisamos entender. E eu queria ver contigo alguns propósitos, existem muitos obviamente, mas alguns propósitos pelos quais podemos entender que passamos por provações. E um deles, amado, é para que você possa alinhar-se com Ele. Alinhar-se com o Senhor. Um dos propósitos, eu creio, uma das propostas do Senhor, quando Ele permite situações adversas na nossa vida, quando Ele permite provações, é para que você possa ser alinhado com o Senhor. Hoje à tarde eu estava aqui com o pastor aí na parte onde está construindo, e tinha ali, o caminhão estava descarregando o cimento, e logo caía aquela massa assim ali no meio, e vinham alguns homens com uma régua de pau, e começavam a alisar aquilo, a colocar no lugar. Logo depois dele tinha dois outros que estavam com a outra máquina, que estava dando volta por cima desse cimento, mais de 100 voltas talvez, por minuto. E enquanto eu estava aqui no culto, querido, durante o louvor, Deus começou a trazer isso no meu coração, quando eu estava pensando no que seria alinhar a minha vida com Deus. Como que Deus alinha a nossa vida com Ele. E Deus usa, amado, não tenha nenhuma dúvida disso, que Deus usa as provações para alinhar a nossa vida. E nós podemos ser como esse cimento grosso ou bruto, jogado ali naquele lugar, e logo Deus usa uma régua de pau e começa a alinhar. Essa é uma parte dura, né? Quando Deus começa a usar o prumo dele para alinhar a nossa vida, mas esse é só o início. Dependendo da situação, dependendo de quanto duro você é, Deus pode usar uma régua de pau para poder alinhar a sua vida com Ele. Porque às vezes Deus tenta alinhar a nossa vida com Ele, mas nós fazemos frente ao Senhor, nós vamos em contra daquilo que Ele está querendo fazer, nós nos recusamos a entender o que está acontecendo com a nossa vida. Nos recusamos a reconhecer que precisamos ser alinhados, que precisamos ser tratados. E muitas vezes estes homens estavam ali com essa regra e passavam uma, e duas, e três, e seguiam passando até conseguir que aquele cimento ficasse mais ou menos alinhado. Mas ali não terminava o trabalho, porque depois estavam os que vinham de trás, com essa máquina ali, que ficava ali, ia e voltava, ia e voltava, para quê? Para poder alinhar o chão. E amado, isso não é um espelho da nossa vida, é um espelho de como Deus trabalha na nossa vida, como Deus quer fazer algo na nossa vida. Por que eles precisam fazer isso? Eles poderiam de repente pegar esse cimento, jogar lá e passar alguma coisa mais ou menos, e está bem assim. Mas o que vai acontecer se eles fizerem isso? Algo vai ser construído em cima daquele cimento. Aquilo é a base. E não precisa ser esperto para você saber que se a base não está bem construída, quando se levante as paredes, quando se levante tudo que precisa ser levantado ali, vai ter problema. Então a coisa tem que ser bem feita. Tem que tirar tudo o que pode impedir a construção que Deus quer levantar na sua vida. E é a forma como Deus trabalha, amado. Ele permite. Eu estou falando do que a gente vive. Eu estou falando de provações que a gente já passou e que você passa, mas só que se nós não entendermos que existe um propósito, nós não vamos colaborar com Deus para que esse propósito seja alcançado. O que vamos fazer? Nós vamos rejeitar, nós vamos nos rebelar contra Deus, nós vamos pensar e ser enganados pelo inferno, e acreditar que estamos sozinhos, acreditar que Deus não está caminhando conosco, porque se Deus está comigo, por que eu estou passando por isso? Eu posso ser levado por esse engano e simplesmente, amado, recusar alinhar a minha vida com o Senhor. E sabe que, amado, tudo na nossa vida está embasado em decisões. Todos os dias nós decidimos, nós tomamos decisões e depois nós vivemos as consequências das nossas decisões. Sejam boas ou sejam más, nós vivemos cada dia as consequências das nossas decisões. E no dia que o Senhor te colocou neste lugar, no dia que o Senhor te trouxe à presença dEle, o Senhor começou a alinhar a sua vida, porque você veio totalmente desalinhado. A palavra diz que nós vimos a este mundo, amados, em pecado. E nós precisamos ser alinhados com o propósito, com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E as provações, os sofrimentos que nós vivemos,
É uma forma que Deus usa para isso. Então, nesse momento, a gente precisa tomar uma decisão. Nós vamos colaborar com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, ou nós vamos levantar-nos em contra daquilo que Deus está fazendo? E você sabe que é muito fácil a gente simplesmente fugir daquilo que Deus quer fazer. É muito fácil, querido, nós, quando passamos por esses momentos, entrarmos pelo caminho da autopiedade e começar a chorar no ouvido dos irmãos, buscando piedade, buscando que tenham pena. Lançar nas redes sociais frases de efeito para que as pessoas vejam que você está sofrendo. Para que vejam que a tua situação não está boa, para ver se alguém te ajuda. É muito fácil tomar esse caminho. Porque para tomar o caminho que o Senhor quer que a gente tome, a gente tem que ter valor. A gente tem que ter coragem. Nós temos, amados, que dobrar-nos diante do Senhor. E existem pessoas que são duras de se dobrarem. A palavra chama isso de dura cerviz. Duro de se dobrar diante do Senhor. O problema é que quando nós somos duros demais, se dobra de repente, se quebra. E o propósito do Senhor, quando permite essas situações na nossa vida, amado, para nada, de nenhuma forma é nos quebrar, é nos destruir. É simplesmente alinhar a nossa vida com Ele. Então, o que eu gostaria que você pensasse neste momento, o que Deus está fazendo na sua vida para te alinhar com os propósitos dEle? De que forma Deus está trabalhando na sua vida para poder te alinhar com os propósitos que Ele tem para a sua vida? Mas mais importante de que entender de que forma Deus está trabalhando, é responder a pergunta: como eu estou reacionando diante do que Deus está fazendo? Qual é a minha reação diante do que Deus está fazendo? Se eu estou passando por alguma situação, por alguma provação, por algum sofrimento, de que forma eu estou me comportando diante do que Deus está fazendo na minha vida? Esse é um dos propósitos do Senhor, querido. Alinhar a sua vida. Porque Deus não vai construir em cima de uma base que não aguente. Deus não vai construir em cima de uma base, querido, que quando a coisa estiver aqui, você vai se lembrar lá da história que diz de construir na areia, de construir na rocha. Eu não sou construtor, mas aquele cimento ali deve ser dos bons, porque se você coloca muita areia, você vai gastar muito menos dinheiro, vai ser muito mais barato, mas quando a casa estiver aqui, o que vai acontecer? A primeira chuva que der, vem tudo abaixo. Você perde tudo que você investiu. Tem que começar de novo e começar da forma certa. Deus não constrói em cima de uma base que não está adequada àquilo que Ele quer. E para isso, Ele precisa trabalhar na minha vida. E quanto tempo dura isso? Isso pode durar toda uma vida. Mas as provações, elas têm começo, meio. Aleluia. Essa é uma boa notícia. Elas têm fim, as provações, amados, têm começo, meio e fim. Porque quando ela atinge o objetivo, quando ela alcança aquilo que Deus quer para a sua vida, a aprovação cessa. Deus não vem para nos destruir, Deus vem para construir. Ele vem para fazer com que você cresça, com que você avance. Esse é o propósito, esse é o desejo dele. Por isso, ele precisa alinhar a sua vida. Então, quanto antes nós entendemos isso, quanto antes nós nos dispomos a colaborar com aquilo que ele está fazendo, ele pode abreviar a aprovação na nossa vida. Mas se nós decidimos, amado, nos levantar contra aquilo que o Senhor está fazendo, então nós vamos ter um problema. Uma frase que nós usamos com os nossos filhos, principalmente a minha esposa, quando eles dizem: por que eu não posso tal coisa? Ela sempre diz: porque eu te amo demais para permitir que você faça isso. Essa frase vale para você. Você diz: Deus, por que não isso? Por que não aquilo? E a frase é: eu te amo demais para permitir que você vá por esse caminho. Eu te amo demais para permitir que você ande fazendo isso que você está fazendo. Então Deus, querido, de uma forma muito sábia, com muito amor, mas também muitas vezes com a sua justiça, Deus permite que as coisas venham sobre a nossa vida.
E se nós entendemos que isso, amados, vai resultar em bênção para nós, se nós entendemos que isso vai trazer dias de alegria, então nós não vamos olhar para as provações como algo ruim. Nós vamos entender que isso é o cuidado, que isso é o amor do Senhor sendo manifestado na nossa vida. E o que nós vamos fazer? Nós vamos mais do que rapidamente alinhar o nosso coração com Ele. Davi diz no Salmo 86:11, ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Davi, o rei Davi, esse homem que você conhece, o homem segundo o coração de Deus, fazendo essa oração diante do Senhor. Ensina-me o teu caminho, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o seu nome. Essa é a nossa busca, de ter um coração inteiramente fiel ao Senhor, não um coração parcial, mas um coração totalmente entregado, sem medo, sem o temor de que o que vai acontecer, o que vai passar, querido. Se nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, passe o que passe, inclusive se você encontra a morte, a palavra diz que encontrar a morte é vitória, amado. É alegria, porque você vai estar com o Senhor. Não tem como perder a batalha se você decide realmente estar nas mãos dEle. Não tem como perder se você decide confiar inteiramente nele. Amados, há muitas situações que às vezes nós vivemos de provações que a gente sequer entende. Nem sempre Deus nos dá respostas assim claras que você possa entender no momento que está acontecendo. Por colocar um exemplo qualquer, o nosso irmão Jó, quando ele estava passando por a situação que passou, você conhece a história hoje, mas ele não entendia o porquê daquilo. E quantas vezes nós nos encontramos em situações assim que nós não conseguimos entender? E quantas vezes as pessoas dizem, Deus, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Como vamos nós, o pó da terra, como diz a palavra, dizer para Deus, você tem isso, você tem aquilo que fazer, como se Deus fora obrigado a fazer alguma coisa. Amado, nós nos relacionamos com Deus. A palavra diz que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso amigo, mas Ele é o Senhor, amado. A gente está num tempo onde as pessoas dizem, você é Deus, não sei o quê, ou aquela intimidade talvez até forçada. E nós nos esquecemos, Ele é o Senhor, você se dá conta disso? Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus todo-poderoso. O temor e a reverência ao Senhor sempre vai vir bem na nossa vida e no nosso relacionamento de reconhecer onde Ele está e onde eu estou. Sou o pó da terra, Ele me colocou na condição de filho, isso me deu muitos direitos? Claro que sim, mas Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor. E o temor do Senhor, querido, traz muitas bênçãos na nossa vida. Deuteronômio 6:1 diz, esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que lhes ensinasse, para que vocês cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos, seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida. Para quê? Para que tenham vida longa. Isso vale para nós, amado. Todos os dias da sua vida obedecerão decretos, mandamentos, essa palavra, para que tenham vida longa. Você se dá conta, amado, do quanto Deus ama a nossa vida? Estava aqui o pastor Adilson dizendo o quanto Deus ama, que você pudesse sentir esse amor do Senhor, esse cuidado do Senhor. E se Deus nos ama tanto, querido, você não crê que tudo o que Ele faça ou permita que aconteça na nossa vida tem esse propósito de nos levar mais perto dEle? O pastor Luciano dizia no começo que às vezes existem pessoas que vivem passando por lutas e provações constantes, porque é a única forma dele estar na presença do Senhor. Que triste isso. Se nós temos uma vida assim, querido, significa que não estamos avançando. Não estamos avançando, não estamos crescendo, porque não estamos aprendendo com aquilo que está acontecendo, com aquilo que Deus está permitindo acontecer na nossa vida.
Amados, porque as provações vão vir sim ou sim, está escrito na palavra, mas a gente precisa passar por aí e aprender e não voltar a cometer esses mesmos erros. Sabe quando nós buscamos um conselho com o pastor ou com um líder, e nós compartilhamos uma situação que estamos vivendo, e eles nos dão um conselho, e um mês depois você está ali compartilhando a mesma coisa, e passa 2 meses e volta o mesmo assunto, e chega uma hora que a gente como pastor dá vontade de falar, meu Deus, e eu não vou falar o que dá vontade de falar, claro, não posso. Mas querido, complicado, né? Significa que não estamos crescendo. Não é maravilhoso quando você vê a história de alguém que fez o que não devia, se deu mal e você olha e você aprende? Para a pessoa que está vivendo não é maravilhoso, mas para você, aprender com os erros dos outros, isso é sabedoria. Isso é bênção para a sua vida. Nós não precisamos errar para aprender. Querido, no dia que você decidiu caminhar com Jesus, você colocou a sua vida nas mãos dele e você assumiu com ele um compromisso. Você assumiu com ele, amado, uma entrega. E às vezes a gente começa a caminhar com o Senhor, e quando vem as situações, nós esquecemos do nosso compromisso com ele. Você se lembra do povo quando Deus tirou lá do Egito, e Moisés vai com o povo, e só alegria, felicidade, saímos do Egito, e com um monte de riqueza, e vamos indo, e chega uma hora lá no meio do deserto, a coisa fica complicada, como acontece com você e comigo, e eles começam a olhar para trás, e eles começam a lembrar o nosso tempo no Egito, tinha carne, não sei o que, não sei quanto, e começam a ter essa mentalidade de voltar atrás, de parar aquilo que Deus está construindo no meio do caminho. Quantas vezes nós podemos ir por esse caminho errado? Quando vem a provação, nós paramos. Aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está construindo, nós paramos. E é a nossa decisão, não é a decisão do Senhor. É a sua decisão. É você quem diz, até aqui. E o povo começa a reclamar ali diante de Moisés. E Deus é tão misericordioso que Deus permite que a coisa continue. Mas o que aconteceu com aquele povo? Aonde que eles foram parar? A ver os irmãos que lê Bíblia? O que aconteceu com o povo que saiu do Egito? Hã? Morreram no deserto. Era plano de Deus? Me permita acreditar que não. Morreram no deserto, não entraram na terra prometida. A palavra diz que toda aquela geração morreu no deserto, teve que nascer uma nova geração para ir à terra prometida. Eu particularmente creio que não era plano de Deus que eles morressem no deserto. O Senhor queria levá-los à terra prometida, mas eles decidiram não entrar na terra prometida. Você vai decidir o quê? Qual é a sua decisão? Eles já morreram, não importa mais. Para mim e para você importa. O que nós vamos decidir? Saímos do Egito, que é o mundo, uma forma de representar, começamos a caminhar com o Senhor, vieram as provações, e nós vamos chegar a esse momento, ou vivemos esse momento onde nós precisamos dizer, Deus, eu vou com o Senhor, não me importa o que vai acontecer, eu vou contigo, porque eu quero entrar nessa terra prometida, eu quero estar contigo. Mas, não são poucos que, a exemplo desse povo que saiu do Egito, ficam pelo meio do caminho. Você se lembra do que fez Eliseu, quando Elias chama Eliseu para ser o seu aprendiz? O que fazia Eliseu? Ele estava lá lavrando a terra com seus bois, com seu arado. O que diz a palavra? Quando Elias chama Eliseu, ele mata os bois, faz um churrasco, usando o arado, queima tudo. Por que ele fez isso? Isso significa, não tem volta atrás. Isso deveria valer para você e para mim. Decidir caminhar com o Senhor, não tem volta atrás. Eu não vou ser como o povo que está lá, porque no Egito e não sei, não. Não tem volta atrás, amado, é adiante, com choro, com pranto. Você pode chorar, você pode plantear, não tem nenhum problema, faz parte da caminhada. Mas voltar atrás não é uma opção para nós como cristãos. Não é uma opção, amado. Meta isso na sua cabeça.
Não é uma opção, não considere em determinado momento, eu não vou mais vir na igreja, eu não vou mais me relacionar com os irmãos da igreja, não está dando certo. Querido, engano, 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 o inferno trabalhando na tua mente, você tragando essa mentira na sua mente, permitindo que ela vá no seu coração e você se apartando dos caminhos do Senhor. O que Pedro falou quando todo mundo começou a fugir? E o Senhor perguntou, e daí vocês? O que vocês vão fazer? Discípulos, assim como você e como eu? O que ele disse? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida? E eu te faço essa pergunta, querido. Se eu decido caminhar longe do Senhor, me afastar do Senhor, para onde eu irei, se só o Senhor tem palavras de vida? Eu vou para o mundo? Morte espiritual, morte física, afastado do Senhor pela eternidade. Você se dá conta do quanto isso é importante? De você estar seguro de que você vai entrar nessa terra prometida, de você estar seguro de que o céu é o teu lugar, que existe uma morada, que você é um cidadão celestial, que você não faz parte desse mundo. Nós precisamos ter essa segurança, queridos, e viver embasados naquilo que nós cremos. Eu creio que eu sou um cidadão celestial, que eu fui salvo. Eu preciso viver de acordo com isso. E por nenhum momento, querido, eu posso considerar a possibilidade de voltar atrás. Querido, Deus nunca vai permitir ou vai fazer nada na sua vida por obra do acaso. Aquele que colocou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus não tem acaso. Não tem acaso, amado. Ou é a vontade de Deus, ou é a permissão de Deus, não tem acaso. Mas Deus vai estar constantemente permitindo situações na nossa vida, amado, para nos tratar, para nos alinhar e principalmente para nos levar a essa morada eterna, que a palavra diz que Ele já foi preparar lugar, já está preparada a sua casa. E é tua responsabilidade que essa casa não fique vazia. É tua responsabilidade cada dia, em cada decisão que você toma, de estar declarando, não só com a boca, mas com as tuas atitudes, dizendo, Senhor, eu vou para essa casa que o Senhor já tem preparado para mim. Espera um pouco que eu estou chegando. E nada vai me impedir no meio do caminho, amado, é uma decisão. Mas é uma decisão que você vai tomar todos os dias da sua vida, que vai envolver renúncias, que vai envolver momentos de dor, vai envolver perdas, vai envolver romper relacionamentos que não te levam a lugar nenhum. Relacionamentos que às vezes nós nos metemos e que não tem nada a ver com o plano de Deus. Como a gente precisa cuidar desse detalhe. Eu me casei faz 22 anos. E a minha mulher já quis separar umas quantas vezes? Não, querido. Graças a Deus eu escolhi bem. Escolhi no sentido de que soube ver aquilo que Deus tinha para a minha vida. E o casamento é uma vivência diária, não é aquela coisa tão fácil, mas é um relacionamento que a gente vai construindo. E quantos divórcios existem? Porque não conseguem avançar e desistem no meio do caminho. Quando a gente vai caminhando juntos, querido, é ali um lixando o outro. E os que estão casados aqui há muitos anos sabem que o negócio vai por aí. Mas a gente não vai desistir, por quê? Porque um dia diante do altar a gente falou, até que a morte nos separe. Eu estou 15 anos à frente dela. Provavelmente eu devo voar antes para o céu, se Jesus não volta. Nós temos uma diferença de 15 anos. Mas que diz, até que a morte os separe. Você acha que a gente já não teve situações difíceis? Muitas, assim como você. E o nosso caminhar com Jesus, querido, é isso. Esse caminhar com Jesus não é só viver os momentos de vitória, os momentos de alegria, como tem muitos na nossa vida. E o cristão, amado, ele vai viver, ele tem que viver momentos de alegria, de glória, de bênção, de colher frutos. Sabe, de ver Deus fazendo milagres, de ver o sobrenatural. Isso faz parte da nossa caminhada com o Senhor. Mas o que eu preciso que você entenda é que as provações vão acontecer. Vão acontecer, não tome como surpresa o texto que a gente leu no começo.
Não faço, ai meu Deus, por que está acontecendo isso? Eu não sabia que caminhar com Jesus era assim. Está escrito na palavra, amado. Vamos passar por aí. Mas eu quero finalizar te levando a pensar na segunda parte desse versículo. No mundo tereis aflições, mas... Aleluia! O que é ter ânimo, amado? É renovação, é alegria, é olhar para a provação e dizer, não, vamos adiante, está complicado, está difícil. Eu estou nessa prova, mas a palavra diz, tenham bom ânimo, eu venci, aleluia! Eu venci. E se ele diz que ele venceu, ele também diz que você é herdeiro dele. A vitória é sua, te pertence, não é uma frase de efeito, é a palavra de Deus. Você é herdeiro do Senhor. Você está na guerra, você está na batalha, mas o seu destino é vencer, porque é o que diz a palavra. Não pare no meio do caminho, querido. Tenha bom ânimo. Permita ao Senhor essas provações para alinhar a sua vida. Decida alinhar o quanto antes a sua vida com esses propósitos que Deus tem para você. Não fique no meio do caminho. Não permita que o diabo te roube algo que o Senhor já te deu há tanto tempo. Permita que Deus conclua na sua vida, querido, aquilo que Ele começou. Amém? Você pode se colocar em pé, por favor? Eu gostaria de orar contigo. Algo que a palavra de Deus nos exorta, amados, é não ficar ouvindo a palavra de Deus apenas. Às vezes as pessoas dizem, ai que gostoso ouvir a palavra de Deus. A palavra nos exorta não a ficar ouvindo, mas ser praticante. A colocar em prática, a tomar essa palavra para você, a tomar essa palavra para a sua vida. A colocar em prática e dizer, Deus, eu estou passando tal e tal situação, mas eu te louvo porque nessa noite o Senhor me está animando. Tenha um bom ânimo. Eu te louvo porque eu sei que essa aprovação tem tempo para acabar. E eu te louvo porque eu estou aprendendo. Eu estou me aproximando do Senhor através dessa situação. E eu quero aprender quanto antes o que o Senhor está falando, o que o Senhor quer dizer através dessa situação. Decida não entrar em auto-misericórdia, em auto-piedade, em pena. A estar chorando diante dos irmãos, querido. Decida isso. Em nome de Jesus, decida isso nessa noite. E realmente coloque a sua vida diante dele. De forma prática. O evangelho, querido, é prático. A vida com Deus é prática, não é teoria. Nós não ensinamos aqui teoria, é prático. É real. Mas sabe o que? Você precisa decidir. Você precisa decidir se essa casa que ele diz, eu vou preparar a morada e logo eu vou voltar e vou levar vocês para estar comigo. A casa já está preparada, já está pronta. Mas quem vai habitar nessa casa? O teu lugar já está lá preparado. Mas você é responsável de chegar lá. Você tem o Espírito Santo que Ele deu para te ajudar nessa caminhada. Não é uma jornada que você vai sozinho. O povo morreu no deserto, mas o Senhor estava lá com eles. Ele estava caminhando com eles, querido, assim como Ele está caminhando contigo. Assim que tome essa decisão, se você puder fechar os teus olhos, eu gostaria de orar com você. Amado, mas reacione à palavra de Deus. Feche os teus olhos e coloca realmente a tua vida diante dele. É uma noite de glória, mas uma noite onde a glória pertence a Ele. A glória você vai dar a Ele, vai dizer, Deus, glórias a teu nome pelas lutas, glórias a teu nome pelas provações, glórias a teu nome porque eu estou aprendendo o quanto o Senhor me ama, o quanto o Senhor está alinhando a minha vida, o quanto o Senhor me está ajudando a estar mais perto de Ti através dessas situações. Isso é entre você e Ele, querido. Aí no seu lugar mesmo eu gostaria que você falasse com Ele. Oh Deus, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, Deus, é aquele que tem poder para convencer, é aquele que tem autoridade para convencer. Deus, eu quero abençoar a Tua igreja neste lugar, eu quero abençoar esse povo, Deus. Fortalece os seus pés nessa noite, que realmente eles guardem no seu coração, Deus, que o Senhor diz, tenham um bom ânimo, eu venci.
Deus, que eles tomem posse dessa vitória, porque é uma promessa da sua palavra, Deus. O Senhor me diz que eu sou o herdeiro do reino de Deus, através de Jesus Cristo. Cada um de nós somos herdeiros do Senhor, que morreu naquela cruz, que ressuscitou e nos deu uma vida nova. Uma vida que não está livre das lutas, uma vida que não está livre das provações, dos sofrimentos, mas uma vida que tem a garantia da eternidade. Aleluia! Nós temos a garantia de que se vencermos, vamos dizer como Paulo: Senhor, lutei o bom combate, venci, guardei a fé. Nós vamos poder chegar diante do Senhor e ouvir o Senhor dizendo: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu quero ouvir essas palavras, Senhor. Eu quero ouvir essas palavras, Deus. Eu quero chegar nesse dia e estar contigo, Pai, e desfrutar da tua companhia por toda a eternidade. Que esse povo, Deus, siga crescendo em nome de Jesus. Que esse povo siga avançando, Senhor, em nome de Jesus. Que eles não caiam no meio do deserto, mas que sejam fortalecidos, que se tornem fortes no Senhor. E Pai, que alcance, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem planejado para a vida deles. Nós abençoamos, Deus, a tua igreja. Nós abençoamos, Deus, o teu povo. E nós te damos graças, Senhor, pelo agir do teu Espírito Santo nessa noite. Nós te damos graça porque o nosso culto é um culto racional. É um culto onde nós entendemos a palavra, entendemos aquilo que o Senhor tem falado conosco, e nós respondemos: sim, Senhor, eis-me aqui, Deus. Eu vou seguir avançando, e eu vou ouvir as palavras que o Senhor vai me dizer, convidando para que eu entre na eternidade, porque Tu és o meu Deus. Aleluia.